Vamos, meus queridos. Eu sou o professor Carlos Sbrobo e vamos, nessa aula de hoje, trabalhar aí com a parte de geometria plana e ADS, né? Banca que está responsável aí por elaborar o processo seletivo simplificado para professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, pegue aí o seu lápis, a sua caneta, aquela água, aquele cafezinho e vamos que vamos desbravar esses 25 itens estilo e ADS. Qual foi o critério? Peguei ali questões de múltipla escolha e ADS e aproveitei o que a gente precisa saber aí da parte de geometria plana. E você que está ao vivo aí comigo, toda e qualquer intervenção pode ser pelo bate-papo, pode ser pelo chat, né? Pode ser também habilitando aí o seu microfone e falando comigo. Então, seja bem-vindo e, sem mais delongas, vamos que vamos. Primeira questão. Suponha que a polícia técnica esteja investigando a queda de um pedestre do ponto A de uma ponte. A queda foi presenciada por duas testemunhas. A primeira encontrava-se no ponto B e a segunda no ponto C. Sabe-se que o arco de sustentação da ponte tem seu anel mais externo na forma de uma semicircunferência de raio R e o centro O. Após depoimentos das duas testemunhas, verificou-se que o ângulo AOB é igual a 60 graus e que o ângulo AOC é igual a 75 graus. Conforme indicado na figura, considerando que os pontos A, B, C e O são coplanares, julgue os itens subsequentes. Item número 1. A distância entre as duas testemunhas é igual à distância entre a testemunha que está no ponto B e o ponto O. Então, lembrando que você tem aí o enunciado central, que é IADS, e os itens aí eu elaborei. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, de acordo com o que está lá na figura, tem o ponto C, o ponto B, que são testemunhas, né? São testemunhas que estão aí. Tem o ponto A, que foi da onde o pedestre caiu, e aqui o ponto O. Aqui você tem R, né? Ele está dizendo que você tem uma semicircunferência aí, né? Você tem uma semicircunferência. E aí ele começa a dizer aqui alguns ângulos. Ó, o ângulo AOB, 60 graus. E o ângulo AOC, 75. Então, se ali tem 60 graus, aqui tem 15 graus, ok? E aí, ó, vamos lá, né? O que que nós temos aí? Nós temos o seguinte. Ele disse que a distância entre as duas testemunhas é igual à distância entre a testemunha que está no ponto B e o ponto O. Ele está dizendo isso daqui. E aí nós vamos verificar para ver se o item está certo ou errado. Olha só. Aqui nós temos 90 graus, não é isso? 90 graus, né? Porque você tem uma tangente aqui, então aqui é 90 graus. Aqui você tem 60, que é 30. E aí nós temos o que nós chamamos de triângulo amigo. Se, né? Já vamos desmembrar aqui, porque dá para você determinar a partir dos ângulos, ó, para jogar esse item. Aqui vai ser 150 graus, né? 150 mais 15, 165. Quer dizer que está faltando 15 graus para fechar os 180. Esse triângulo, então, é isósceles. Isso quer dizer, então, que o lado CB tem a mesma medida do lado BO. Isso quer dizer que o item está correto. Olhe para o que fizemos nesse item e veja se você teve dúvida.
Então, vai lá. Quem é de registro, registra. Quem é de print, printa. Ok, ok? Coloca aí no nosso bate-papo. Começa a conversar comigo, ó. Nós vamos usar o seguinte: F de fácil, M de médio, D de difícil. Fácil seria aquele, bati o olho, consegui fazer tranquilamente, entendi o enunciado. Médio seria aquele, opa, bati o olho, entendi o enunciado, deu trabalho um pouquinho. E difícil seria aquele, li, não entendi nada. Ou então li e ela é muito trabalhosa. Né? Fácil, 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 bacana. E lembrando, meus queridos, uma característica da banca IADS, tá? É que você tem itens, tá? Você tem itens de múltipla escolha, você tem itens ali de múltipla escolha e tem alguns itens, né, que eu coloquei lá também, itens mesmo de julgar, e ele tanto trabalha com a parte contextualizada, como está acontecendo aí, como também trabalha com a parte não contextualizada, ali a questão pela questão, simplesmente a aplicação do conteúdo. Vamos que vamos, próximo item. O triângulo AOB é escaleno. Quando você olha o triângulo AOB, pelos ângulos, né? Pelos ângulos, dá para você ver. Então, você tem aqui o ângulo de 30, 90 e 60. São três ângulos distintos, então ele é escaleno. Ele é escaleno pelos lados, né? Os três lados são distintos. E ele é retângulo, né? Porque a classificação de um triângulo é em relação a ângulos, onde ele pode ser retângulo, quando a soma dos quadrados dos lados menores é igual ao quadrado do lado maior, que é o teorema de Pitágoras. Ele pode ser acutângulo, quando o quadrado do lado maior é menor que a soma dos quadrados dos lados menores. E ele pode ser obtusângulo, que é quando o quadrado do lado maior é maior que a soma dos quadrados dos lados menores. Inclusive, nessa semana, eu coloquei lá no meu Instagram, eu estou colocando questões praticamente todos os dias para você julgar um itemzinho, né? Inclusive, o de hoje eu já coloquei, de geometria, né? Inclusive, a maioria que eu coloquei essa semana foi de geometria. Amanhã eu vou começar a colocar de números, tá? Então, vou colocar de números segunda e terça, e no restante dos dias vou colocar funções. Sempre estarei procurando colocar itens, tá? Itens relacionados aos conteúdos que estaremos trabalhando na semana ali na plataforma. Se eu colocar um item por dia, considerando aí do item do dia, né? Vou desconsiderar a semana passada, né? E eu colocar aí que daqui até o dia 25, nós teremos aí cerca de 56 dias, quer dizer que nós vamos ter mais de 50 itens lá no meu Instagram, tá? Nos stories lá do Instagram, e eu estou sempre postando no dia seguinte a resolução, tá? Ou comentário. Professor, a lista que será trabalhada no sábado estará disponível na sexta-feira. Elizabeth, vou sempre disponibilizar até bem antes as listas da semana. Eu me organizo para colocar no máximo na quinta-feira, tá? No máximo na quinta-feira. Então, quem tiver ali na plataforma, no treinamento, as listas que eu vou usar, estarei colocando no máximo na quinta-feira, tá? Vamos que vamos, meus queridos. Então, esse item número 2, ele está correto. Então, item 1 correto, item 2 também correto. E aí? Item fácil, médio, difícil? Coloca aí, conversa comigo, vai. Beleza, então 2 itens tranquilos para a gente começar, né? A área do triângulo AOB é metade da área do triângulo AOC. Vamos lá. Aqui, né, repetindo a figura, e aí eu vou repetir aqui o que estava lá no anterior. C, B, que a gente já tinha analisado. A, aqui O, aqui R. E aí as conclusões que nós tiramos, que aqui era 30 graus,
Ele disse que aqui era 60 graus. Nós concluímos que esse pedaço é igual a esse, né? Aí, ó, agora vamos brincar com as medidas, tá? Para a gente ver e calcular as áreas. Você tem que, num triângulo retângulo, amigo, tá? Porque ele aparece mais por esse 30 e 60. Se o cateto oposto a 30 graus é R, a hipotenusa é 2R. Então, isso quer dizer que aqui também é 2R. Devido à questão do seno, tá? O seno de 30 graus é meio, isso indica que o cateto oposto é metade da hipotenusa, e o cateto adjacente a 30 graus, ele vai ser o cateto oposto raiz de 3. E aí você pode pensar no cosseno de 30 graus, que é raiz 3 sobre 2, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, o cateto adjacente é a hipotenusa sobre 2 vezes raiz 3, tá? Então, nós temos aqui tudo que precisamos. Vamos calcular a área do triângulo AOB. A área do triângulo AOB vai ser meio. A base do triângulo AOB pode ser o R raiz 3, e aí a altura vai ser R. Lembrando que tem que ser perpendicular a essa linha aqui da base, tá? Isso quer dizer que a área do triângulo AOB vai ser R ao quadrado raiz 3 sobre 2. Quando você calcula a área do triângulo AOC, você vai pegar a base, então meio, a base, que é 2R mais R raiz 3, multiplicar por R, né? Então, é metade da base vezes a altura. Então, essa área, AOC, vai ser... Você pode colocar o R aqui em evidência, tá? Aí vai ficar R ao quadrado. Aí vai ficar 2 mais raiz 3 sobre 2. Quando você compara, o dobro disso daqui seria, tá? Seria, porque está dizendo que a área AOB é metade. O dobro disso aqui seria R ao quadrado raiz 3. Observe que aparece aqui, ó, o R ao quadrado, a raiz 3 sobre 2, mais R ao quadrado. Para que seja o dobro, deveria aparecer R ao quadrado, raiz 3 sobre 2 aqui de novo. Isso quer dizer, então, que o item está errado. Ele é menor que a metade. Tudo bem? Olhe para o que nós fizemos aí e veja se você teve dúvida no item 3. Fácil, médio ou difícil? Coloca aí. Você já deu trabalho mais um pouquinho, né? Perfeito. Né? Uma questão média, exatamente. Meus queridos, na questão original, ele pedia para calcular a distância de C até A, tá? Tá, beleza. Me pediram aqui para repetir a distribuição das medidas. Olha só. Vou colocar aqui, vou pegar aqui do ladinho, aqui, esse triângulo, vou pegar aqui um triângulo, aí você tem os ângulos, isso a gente vai ver lá em trigonometria, 30 graus e aqui 60 graus. Se eu disser que o cateto oposto a 30 é x, a hipotenusa vai ser 2x e o cateto adjacente vai ser x raiz 3. Da onde que eu tiro isso? Do além? Não. O seno do 30 graus, o seno de 30 graus, ele é meio. O que significa seno meio? O seno é meio, indica que o cateto oposto é a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. O cosseno de 30 é raiz 3 sobre 2. O que significa isso? Que o cateto adjacente, ele vai ser a hipotenusa vezes raiz 3 sobre 2. Então, como que a gente guarda isso?
Se o cateto oposto a 30 graus é x, a hipotenusa é 2x e o cateto adjacente é x raiz 3. Ok? Beleza, beleza? Vamos que vamos, meus queridos. Continuando. Olha o item 4. A área do arco de sustentação é superior ao triplo da área do triângulo BCO. Olha só, repetindo. E aqui eu só vou colocar a repetição do que nós já concluímos, tá? Aqui nós concluímos o seguinte, que aqui é R raiz 3, aqui é 2R, e aqui também é 2R, né? E aqui 90 graus. Área do arco de sustentação. A área do arco, o arco é uma semicircunferência, um semicírculo de raio R. Então, é πr ao quadrado sobre 2. Isso quer dizer que dá para comparar. Ele está falando da área do triângulo BCO. O triângulo BCO é esse aqui. Aí você vai pensar no seguinte, quando você tem um triângulo assim, eu vou pegar esse como base, esse lado como base. Se eu pegar esse lado como base, qual vai ser a altura? Se eu continuo aqui, ó, a linha, então você vai pegar aqui e vai até o vértice mais distante, que é esse aqui é a altura, ou seja, a altura é R. Então, quer dizer que a área é a metade de 2R vezes R. Simplificando, isso aí vai ficar R ao quadrado. Ele está dizendo que a área do arco de sustentação é superior ao triplo da área do triângulo BCO. Deveria ser superior a 3R ao quadrado. Quer dizer que o item está errado, porque se você pega o π, que é 3,14, dividido por 2, é 1,57. R ao quadrado. Então, 1,57 não é maior que 3. Então, por isso que o item está errado. Olhe para o que fizemos nesse item e veja se você teve dúvida. Dúvida? Então, você vai analisando aí, ó. Para quem já adquiriu o curso Treinamento Orientado Matemática IADES, vai vendo o tipo de item, tá? Que eu estarei trabalhando com vocês aula a aula, e vai vendo aí, de fato, se você fez uma boa escolha. Quem ainda não adquiriu, né, vai olhando aí e veja se vale a pena ou não, tá bom? Você adquirir. E aí, a sensação que você vai ter na aula de hoje, né, principalmente no término dela, se acrescentou alguma coisa no seu domingo, na sua vida acadêmica, te preparando para essa prova ou não. Meus queridos, próximo item, item de número 5. A distância entre os pontos A e C é superior ao comprimento do arco. Então, vamos lá, novamente aqui, e aí eu vou colocar as conclusões que nós tiramos, tá? Aqui nós vimos que era R, aqui é R raiz 3, aqui 2R, aqui 2R, né? Ele está falando a distância entre os pontos A e C. Então, vamos lá, A e C, né? Que é da testemunha que está no ponto C e a pessoa da onde caiu no ponto A. É 2R mais R raiz 3, né? E aí ele está falando do comprimento do arco. O comprimento do arco, ele é a metade de uma circunferência. Nós sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr. Quantas crianças cabem ao longo da circunferência? 2 pirralhos. Isso daqui é aproximadamente 3,14 R. Aí, quando você pega o AC para você comparar, olha que legal esse item, 2R. O raiz de 7 é aproximadamente, o raiz 3 é aproximadamente 1,7. Então, isso aqui é aproximadamente, é lógico que é maior, né? Que 3,7R. Isso quer dizer que a distância entre os pontos AC
é superior ao comprimento do arco. Então, quer dizer que o item está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. E aí, coloca aí para nós. Fácil, médio ou difícil? Média, média, né? Você tem que fazer continha, você tem que observar. Não ficou claro para mim porque você pegou R como altura no item anterior. Então, vamos lá, meus queridos, não deixe passar, tá? Não deixe passar. Então, permita eu voltar lá. Você tem o seguinte, o que que é altura? Você tem planos ou retas, né? Aí no caso. Então, se eu tenho um triângulo, vou pegar dois triângulos diferentes aqui. Então, eu tenho um triângulo em que eu tenho isso como base aqui e são perpendiculares. Tá? Então, aqui está onde uma altura é um dos lados. Aí eu tenho um outro triângulo em que a altura ela vai ser interna. Vou pegar essa aqui como base. Então, a altura está aqui, né? Então, essa altura é interna. Porém, existe um terceiro tipo de triângulo, que é um triângulo obtusângulo, em que, para você analisar a altura dele, o que que você vai fazer? Que nós chamamos de altura externa. O que você vai pegar como base, então, o que eu vou pegar como base, vou pegar isso aqui. Eu prolongo, que é o que nós chamamos de reta suposta. Então, você pega a reta suposta da base, essa reta suposta da base, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a reta suposta da altura. Então, essa altura aqui, ela é uma altura externa. Então, quando eu pego esse triângulo aqui, esse triângulo BCO, a base 2R, a altura vai ser R, que está formando um ângulo de 90 graus entre a reta suposte da base e a reta suposte da altura. Veja se ficou claro isso daí. Exatamente. Beleza, meus queridos? Vamos que vamos, então. Olha só, você vai vendo o seguinte, todas as nossas 12 aulas, além dos aulões, né, no treinamento orientado, eles serão ao vivo, né? Nós chamamos aí de aulas síncronas. É aquela que, apesar de estar online, estamos ao vivo, onde você pode tirar suas dúvidas tranquilamente. Ah, professor, mas eu não posso assistir essas aulas nos horários que estão lá, eu vou perder uma ou outra. Não tem problema. Você vai poder ver as gravações, que vai ficar gravado, e lá na plataforma eu já coloquei o link do grupo de WhatsApp, porque aí você vai poder estar resolvendo questões ali e, tendo dúvida, manda foto lá para o grupo. Qual é o intuito do grupo? Que alguém do grupo se pronuncie, ajudando, tá? Na resolução. Dou um tempinho ali, ninguém se pronunciou, eu vou lá e resolvo com vocês, ok? Então, vamos que vamos. Item 6. A circunferência que circunscreve o triângulo AOC tem raio maior que 3R. Esse item é muito bom. Ó, eu sempre trabalho com esse tipo de item, tá? Porque a maioria pira o cabeção. CB, A, aqui, ó. Vou colocar já as conclusões que nós tiramos, tá? Aqui é R, aqui é R raiz 3, aqui nós concluímos que é 2R, concluímos também aqui que é 2R, tá? Isso aí são conclusões que nós já tiramos. Esse triângulo é retângulo. Aí, olha que legal. Quando você tem um triângulo retângulo, e tem essa circunferência que circunscreve, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser sempre o diâmetro dessa circunferência circunscrita.
Então, a hipotenusa do triângulo retângulo vai ser exatamente igual ao diâmetro da circunferência. Então, se eu achar essa hipotenusa, eu acho o diâmetro da circunferência. Qual a justificativa? Esse ângulo é um ângulo inscrito, ele é a metade do arco que o determina. Se aqui é 90 graus, então quer dizer que o arco que o determina é 180. E 180 é exatamente a metade de 360. Então, vamos lá determinar esse x usando o teorema de Pitágoras. Então, isso vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 2r mais r raiz 3 ao quadrado. Então, o nosso x ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. Aqui eu vou usar produto notável. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nossa, professor, vai ficar feio? Vai sim. E aí eu quero saber se esse raio vai ser maior que 3r. Então, x ao quadrado. X ao quadrado vai ser r ao quadrado mais 4r ao quadrado é 5r ao quadrado, mais 3r ao quadrado é 8r ao quadrado. Mais 4r ao quadrado raiz 3. Aí você não tem que ter medo de ser feliz, tá? 8r ao quadrado. Você pega esse raiz 3 e aproxima sim para 1,7 para ficar mais tranquilo. 4 vezes 1,7 é 6,8 r ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 14,8 r ao quadrado. O nosso x ele vai ser r raiz de 14,8. Isso quer dizer que o nosso x ele vai ser maior. Olha só. O mais próximo que eu tenho aqui é o 16. Então, eu sei aí que o meu x ele vai ser menor que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, meu x é menor que 4r. Se o x, que é o diâmetro, é menor que 4r, quer dizer, então, que o raio dessa circunferência circunscrita vai ser menor que 2r. E ele falou para nós que era maior que 2r. Então, isso quer dizer que o nosso item 6 está errado. Errado. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. E coloca aí para mim, no nosso bate-papo. Fácil, médio ou difícil? Vai lá. F de fácil, M de média, D de difícil. E aí, enquanto você vai colocando, aí no nosso bate-papo, vai anotando, e aí lembrando, tá? O pessoal que já está aí na plataforma, vou colocar lá a aula gravada e também vou colocar aí a resolução ali no PowerPoint, do jeito que eu estou fazendo aqui. Ó, para quem entrou depois, deixa eu colocar novamente a lista, tá? A lista que eu estou usando, se você não conseguiu pegar em algum dos grupos. E também colocar essa apresentação que eu estou usando, tá bom? Ela está em PowerPoint. De repente, você quer baixar aí do seu e também resolver. Vamos que vamos, meus queridos. Então, foram os nossos primeiros 6 itens, tá? O conteúdo que apareceu aqui, triângulos, tá? De uma maneira geral, áreas principalmente, triângulo, retângulo também, e trabalhando com círculos, círculo e circunferência, círculo e circunferência. Dando continuidade. Também, enunciado e ADS, itens, cria-me. Suponha que uma unidade prisional seja limitada por um muro retangular e que haja 4 torres de vigilância, A, B, C e D, em cada um de seus vértices. No centro da unidade, equidistante dessas 4 torres, haveria uma 5ª torre E de vigilância e coordenação. A distância entre as torres A e C é de 260 metros. Então, já vamos colocar isso, ó.
Então, vou colocar aqui, ó, A, B, C e B. Aí ele fala que a distância entre as torres A e C é de 260 metros. E a torre E estaria a uma distância de 50 metros do muro oeste da unidade prisional. Então, ele está dizendo que aqui é 50 metros. Com base nas informações acima, julgue os itens subsequentes. Na questão original, era o item 7. Ele queria o perímetro, tá? Ele queria o perímetro dessa unidade prisional. Então, vamos lá, meus queridos. O que nós vamos levar em consideração para resolver? Primeiro, nós estamos num retângulo. O que acontece? Quando você trabalha ali com os paralelogramos, eles têm uma característica, tá? Dentro de quadriláteros. Os paralelogramos, eles têm a sua diagonal, as suas diagonais se encontrando no ponto médio. Então, ela se encontra aqui no ponto médio, tá? Então, quando ele diz que esse ponto E, ele é equidistante das outras 4 torres, então ele está dizendo que esse ponto E, ele vai ser o centro desse retângulo, tá? Isso quer dizer que dá para você concluir um dos lados do retângulo, porque se daqui do centro até esse lado é 50, quer dizer que o lado desse retângulo é 100. Aí o que acontece? Em provas que eu não posso usar calculadora, tá? Eu desconfio dos triângulos. O triângulo mais famoso é o 3, 4, 5. Ele é o disparado queridinho. 3, 4, 5, né? Porém, tem um outro triângulo retângulo, e é lógico os seus familiares, tá, gente? Os múltiplos, tá bom? Semelhantes. Que ninguém dá nada por ele, que é o 5, 12, 13. Aí, quando eu vi esse 260 aí, eu pensei no 13, porque é a hipotenusa, né? E o 260, ele é 20 vezes 13. O 100, ele é 20 vezes 5. Então, quer dizer que BC vai ser 20 vezes 12, que é 240. Professor, e se eu não tiver essa sacada aí na questão? Aí é porque você não estudou comigo. Se você não tiver essa sacada aí na questão, é porque você não se preparou comigo. Porque se você se preparar comigo, você vai ter essas sacadas na hora da questão. Mas aí eu não lembrei, estou ali na hora da prova, estou ali atordoado, e aí não visualizei. Pitágoras, 260 ao quadrado é igual a 100 ao quadrado, né? E aí mais x ao quadrado. Ah, mas eu posso simplificar os dois por 10, por exemplo? Sim, pode. Aí vai ficar com 26 e 10. Ah, mas eu posso ainda simplificar por 2? Pode, mas vai ficar com 13 e 5. Aí você calcula, você simplificou por 10, depois simplificou por 2. Então, quer dizer que o que você achar em BC, você vai ter que multiplicar por 2 e depois por 10. Tá bom? É a maneira de você trabalhar com Pitágoras quando você estiver trabalhando com números grandes. Você pode simplificar os lados aí, tá bom? Meus queridos, então vamos agora para o item de número 7. Ele fala do perímetro. O perímetro da unidade prisional é superior a 700 metros. O perímetro ele é calculado como? Do retângulo 100, que é um dos lados, mais 240, que é o outro lado, vezes 2. Porque AB é igual a CD, afinal, o retângulo é um paralelogramo, e BC é igual a AD. Então, por isso, vezes 2. 100 mais 240 é 340. Vezes 2, 680 metros. Ele disse que era superior a 700. Isso quer dizer que o item está errado. Professor, Pode falar, Juliana. é, esse ponto aí onde o senhor marcou, é porque eu quero o pontinho E, bem É, aqui. Eu posso afirmar que de A até E vale 130 e o restante tudo 130, porque esses lados são todos iguais, essas medidas, tipo AE, EB, eu posso afirmar que sim, isso vale 130? com certeza. É porque eu Você fico tem que o retângulo, a característica dele
é que as diagonais têm as mesmas medidas. Então, como as diagonais têm as mesmas medidas, a diagonal AC é igual à diagonal BD. Como ele diz que esse ponto é equidistante das outras torres, e a distância entre A e C é 260, quer dizer, então, que a distância desse ponto E a qualquer uma das torres é 130. Tudo bem? Tudo bem. O senhor fala de novo sobre essa sacada aí que o senhor pensou que eu não entendi direito, não. Tá. De tanto resolver questões, tem dois triângulos aí que aparecem bastante. Os familiares do 3, 4, 5 e os familiares do 5, 12, 13. Então, quando eu vi o 260, que é a C, que é a hipotenusa, eu pensei, ele é múltiplo de 13, é 20 vezes 13. O outro lado, AB, nós concluímos que é 100 porque é o dobro de 50. E o 100 é 20 vezes 5. Se eu tenho que um dos lados é 20 vezes 5, o outro é 20 vezes 13, isso quer dizer que esse triângulo aí, ele é da família do 5, 12, 13. Isso quer dizer que o outro lado só pode ser 20 vezes 12. Tudo bem? Obrigada. Nada. Meus queridos, olha o item 8. A área da unidade prisional é inferior a 1 quilômetro quadrado. Aí você pode pensar no seguinte, você tem duas opções aqui. Ou eu trabalho com as medidas em quilômetros, para achar a área já, né? Então, aqui o nosso item de número 8. Ou então eu pego e transformo no final, tá? Eu vou trabalhar com os valores em quilômetros, porque vai ter um item aí que a gente vai transformar desse unidade quadrada para a metro quadrado, quilômetro quadrado para metro quadrado, quilômetro quadrado para metro quadrado, assim vai. A área, ela vai ser igual. Aqui você tem 240 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, você vai ter 0,24 km. 100 metros tem 0,1 quilômetro. Então, quando você pega isso aqui, ó, 1 vezes 24 é 24. Você tem 3 números depois da vírgula. Então, vai ficar 0,024 quilômetros quadrados. Isso é inferior a 1 quilômetro quadrado. Então, se é inferior a 1 quilômetro quadrado, quer dizer que o item 8 está correto. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Dúvida? Ok, ok. Então, vai lá. Fala para mim esses itens 7 e 8 aí. Se foram itens tranquilos ou não. Fácil, médio ou difícil? Sem problema, Tereza. Você pode pensar aqui em semelhança de triângulos, tá? Aí você tem 130, 50. Se o todo é 260, quer dizer que o outro lado vai ser o dobro de 50, que é 100. Sem problema, pode pensar em semelhança de triângulo. Então, vamos que vamos. Alguns colocaram fácil, outros colocaram médio, né? Vamos lá. Ó, vamos agora, é lógico, meus queridos, esse negócio de item fácil e médio, os fáceis e médios você tem que fazer. Você bateu o olho, leu, entendeu, não vai levar muito tempo, faça, tá? Porque lembrando, nós fizemos o cálculo de tempo de item que nós vamos ter 1 minuto e meio. O que é um item fácil e médio? Aquele que você consegue fazer até em 1 minuto e meio. Passou disso, ele é difícil, deixa para o final, tá? Mas você tem que decidir antes de fazer, antes de começar a fazer. Não adianta você decidir quando está fazendo que o item é difícil, tá? Vamos lá, olha só. Item 9. Se 60% da unidade prisional é destinada a celas, que tem a mesma área, então cada cela aí tem a mesma área, que há 4 presos em cada cela, e que cada cela tem 10 metros quadrados, então há menos de 6.000 presos. Isso aí foi de própria autoria. Olha só. Só retomando o que é importante para nós. Aqui 240 e aqui 100. Né? Quer dizer que a área do sistema prisional aí, né,
ele vai ser 100 vezes 240. E aí, o que é destinado às celas, que nos interessa, é 60%. Né? Aí, observe que quando eu faço isso, eu já posso simplificar aqui. Então, eu vou ter 6 vezes 24, que é 144. Então, 14.400 metros quadrados é destinado às celas. Aí ele falou que cada cela tem 10 metros quadrados. Então, eu pegaria 14.400, dividiria por 10. Isso me daria, né, o total de celas. E aí eu pegaria isso, tem quantos presos por cela? E multiplico por 4. Então, ó, simplifica. Vai ficar 4 vezes 1.440. E aí, 4 vezes 1.400 dá 5.600. 4 vezes 40 é 160. Então, vai dar 5.760. 5.760 presos. Ele disse que há menos de 6.000 presos. Então, quer dizer que o item está correto. Olhe para o que fizemos nesse item 9. Primeiro, calculamos a área destinada às celas, que é 60% da área da unidade prisional. Depois, calculamos a quantidade de celas. Como? Ele disse que cada cela tem 10 metros quadrados, então dividimos por 10. Depois, para determinar a quantidade de presos, cada cela tem 4 presos, então multiplicamos isso aí por 4. Um total de 5.760 presos. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Dúvida aí? Ok, ok? E aí, faria esse ou não faria? Fala para mim. Fala aí comigo. Faria esse ou não faria? Lembrando que fácil e médio é se eu faria e difícil se eu não faria. Ah, faria, né? Bacana. Então, coloca aí, fácil, médio, difícil. Fácil, né? Então, faria. Ok, item bacana. Então, observe, meus queridos, para o item ser bom, ele não precisa ser difícil, tá? Lembrando, você vai ter 50 itens de matemática, né? De matemática eu digo conhecimentos específicos, tá? Incluindo ali a parte de avaliação. Normalmente, as bancas fazem o quê? Dos 50, 40 de matemática propriamente dito e 10 envolvendo avaliação, BNCC, história da matemática, tá bom? Lembrando, você já pode colocar aí, eu vou divulgar, tá? Vou divulgar que aí eu vou só fechar o horário, tá? Só fechar o horário direitinho. Dia 12 vai ser o nosso primeiro aulão, tá? Envolvendo aí a parte de história da matemática e isso tudo. As pessoas que já aderiram ao curso Tome já vão ter acesso, tá? E aí eu estou pensando em abrir para quem não aderiu, mas aí, né, para poder priorizar quem aderiu, eu vou estar cobrando um valor, tá bom? Mas eu vou divulgar direitinho, falo para vocês como que vai ficar. Lembrando, quem já adquiriu o curso, treinamento orientado matemática e ADS, os aulões aí são inclusos, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Próximo item. Item 10. O quadrilátero ABCD circunscreve uma circunferência de raio 50 metros. Gente, o que é circunscrever? É um polígono inscrito, é um polígono que está dentro. Um polígono circunscrito é um polígono que está fora. Ele está dizendo que esse quadrilátero ABCD chamado retângulo, ele pode, né, ele pode estar circunscrito a uma circunferência. Então, para que eu tenha uma circunferência circunscrita, olha o que eu teria. Isso não é uma circunferência inscrita, né? Uma circunferência inscrita, perdão. Para que o retângulo esteja circunscrito, olha o que deveria acontecer. E, ó, existe um teorema chamado Teorema de Pitot, que é o Teorema de Pitot. Ele diz o seguinte, um quadrilátero ele pode estar circunscrito a uma circunferência se
A soma dos lados opostos é constante. A soma dos lados opostos tem que ser constante. Quando você pega um retângulo, aqui, ó, esse retângulo, aqui é 240, aqui é 100. 100 mais 100 é diferente de 240 mais 240. Então, o item está errado. Por exemplo, quais são os quadriláteros que você pode circunscrever a uma circunferência? O losango, tá? O losango, porque o losango, ele é um quadrilátero, um paralelogramo equilátero. Então, a soma dos lados opostos é constante. O quadrado, você pode colocar uma circunferência ali dentro do quadrado, tá? O quadrado. E também trapézio. São todos? Não. Um trapézio em que a soma das bases maiores e menores, tá? A soma das bases maior e menor, sejam iguais à soma dos lados oblíquos, tá? Dos lados oblíquos, beleza? Tá? Então, assim, é o que você tem, né? É o que você tem aí. Então, pode ser um quadrado, pode ser um losango, tá? E pode ser um trapézio em que a soma das bases é igual à soma dos lados oblíquos, tá bom? Dúvidas nesse item? Pergunto, você conhecia esse teorema? Coloca S de sim, N de não. Coloca aí, vai. S de sim, N de não, né? Então, não, não, sim, não. Mas observe que meio que intuitivamente você conseguiria. Professor, e eu conseguiria colocar uma circunferência fora? Conseguiria. O centro seria exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse seria esse ponto aqui, ó. Porque essa distância aqui, ó, a diagonal seria o diâmetro. A diagonal do retângulo seria o diâmetro. Aí você conseguiria colocar esse retângulo dentro de uma circunferência, circunscrever uma circunferência, tá bom? Beleza, beleza? Vamos que vamos, meus queridos, para os próximos itens. Com base nos seus conhecimentos de geometria plana, julgue os itens. Nossa, itens perigosos, né? Itens perigosos. Porque ele pode cobrar qualquer coisa, né? Qualquer coisa ali. Quando você tem uma prova como essa, 50 itens, onde 40 itens ele vai trabalhar aí a parte de matemática, de fato, e 10 itens ele vai colocar ali a outra parte de história da matemática, e assim vai. Não estou dizendo que, Iades, calma aí, chegou um WhatsApp aqui, quem é Iades? Disse para mim como será a prova. Não, estou falando isso. Inclusive, era um padrão quadrix, né? Era um padrão quadrix. Então, inclusive, uma divisão muito boa. Tomara que eles mantenham. Aí tem gente que fala, tomara que eles coloquem uns 15 de BNCC, de avaliação em matemática e tal. Quero uns 15. Com base nos seus conhecimentos de geometria, julgue os itens. Olha o item 11. Jorge possui um terreno com 0,04 km² de área e comprou outra região adjacente de 40 hectômetros², que foi incorporada ao terreno antigo. A área total do terreno, incluindo a nova região comprada em metros quadrados, é igual a 8.000. Olha só. Você vai pensar no seguinte. Tem gente que começa lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, aí vem decímetro, centímetro, milímetro. Aí tem gente que coloca, ó, cagada, né? Cagada, K-H-D-A, cagada, mole, desce melhor. Então, cagada mole, desce melhor. É como muitos guardam isso aí. Aí o que acontece? Quando você pensa em 1 quilômetro, para chegar em metro, você multiplica por 1.000, né? Quando você pensa em hectômetro,
para chegar em metro, você multiplica por 100. Quando você tem o quadrado, você leva ao quadrado. Isso quer dizer, então, que você vai pegar 0,04 e multiplicar por 1.000 ao quadrado, ou seja, por 10 à sexta. Você vai pegar esse 40 hectômetros quadrados e vai multiplicar por 10 à quarta. Aqui, quando você multiplica por 10 à sexta, né? Aqui já tem 2, fica 4 vezes 10 à quarta. 4 vezes 10 à quarta, né? 10 à quarta é 10.000. Então, fica 40.000. Quando você pega aqui, ó, 40 vezes 10 à quarta, fica 400, né? 1.000 que metros quadrados, metros quadrados. Quando você soma a área desses terrenos, fica 400 mais 40, 440.000 metros quadrados. Ele disse que era igual a 8.000. Seria 8.000 se o primeiro fosse 4.000, o segundo 4.000. Então, o item está errado. O que eu poderia dizer que é esse item aí? Esse item é de transformação de unidades de medidas. Tudo bem? Coloca aí, fácil, médio ou difícil. Fácil e médio, eu saberia que você faria. Difícil que não faria. Olha o 12. Bacana. Olha o item 12. O item 12, ele fala assim, ó. Para a organização de um evento em que há previsão de 5.000 pessoas presentes, serão utilizadas tendas no formato retangular, com dimensões de 10 metros por 15 metros. A organização do evento sabe que devem ser acomodadas, no máximo, 4 pessoas por metro quadrado. Nessas condições, o número mínimo de tendas é inferior a 10. Para eu saber o número mínimo, né, que ele colocou aí, o número mínimo, eu preciso, então, acomodar o máximo de pessoas, né? Então, ó, cada tenda tem um formato de 10 por 15. Então, a área de cada tenda. A área de cada tenda vai ser 10 vezes 15, que é 150 metros quadrados, né? 150 metros quadrados. Aí, ele disse que deve ter 4 pessoas por metro quadrado, né? Vamos ver. Se são 4 pessoas por metro quadrado, vamos ver quantas tendas. Né? Ou quantos metros quadrados eu precisaria, tá? Deixa eu colocar aqui, mudar. Área útil. Ou área necessária, tá? Área necessária seria 5.000 dividido por 4, que eu vou colocar no máximo 4 pessoas por metro quadrado. Quando eu pego 5.000 dividido por 4, pega 5.000 dividido por 2, 2.500. 2.500 dividido por 2, 1.250 metros quadrados é o que eu vou precisar, tá? Vou precisar de 1.250 metros quadrados, né? Se eu vou precisar de 1.250 metros quadrados e cada tenda tem 150 metros quadrados, qual vai ser o total de tendas? Vai ser 1.250 dividido por 150. A pergunta dele é se é inferior a 10. Se fosse 10, se fossem 10 tendas, quer dizer que eu teria uma área de 1.500, que é 10 vezes 150. Mas observe que é menor que 1.500, então isso aqui vai ser menor que 10. Isso quer dizer que o item está correto. Professor, mas se desse 9,2, quando você pega 9 vezes 150, né? Você pega 3 vezes 150 é 450. Aí você pega 2 vezes isso, dá 900. Então, dá exatamente os 1.250, que dá 9.
Vou precisar de exatamente 9. Se porventura desse um número aí maior, né? Desse um número aí maior, 9, alguma coisa, aí sim a gente precisaria de 10 temas. Olhe para o que nós fizemos no item número 11 e no item número 12. E relacionado ao item número 12, coloquei para mim, fácil, médio ou difícil. Fácil e média, eu sei que você faria. Difícil, eu sei que você faria também, mas deixaria para o final. Vai lá, coloca aí, conversa comigo, bebê. Top. Beleza. Ó, vira e mexe, estarei colocando aí novamente os arquivos, tá? Porque para as pessoas que entraram depois, não pegaram ainda. Então, lembrando, se você já pegou, tá de boa. Estou colocando tanto a lista em PDF, como também os slides aí em PowerPoint, tá bom? E eu acredito que o material é para ser compartilhado mesmo, tá? Você não tem problema, eu tenho material, vou compartilhar, não tem problema, tá? Ah, professor, então quer dizer que, e aí, o curso e tal? O principal do curso, além de você ter acesso a esse material, é de você ver comentários, né? De você ter ali acesso a livros também, de você ver os comentários, as aulas, poder evoluir, né? Porque nós estamos no item 12, e de repente você já pode dizer ou não se está valendo a pena, tá? Esse domingo de manhã aqui comigo, né? Se você já aprendeu alguma coisa nova ou não, ou se você já está acrescentando ao seu conhecimento aí, ok? Meus queridos, vamos lá. Item 13. Considere hipoteticamente que a empresa Alfa está promovendo o lançamento de um novo condomínio, em que os lotes, todos retangulares, são vendidos com preço fixo por metro quadrado de área. Paulo está interessado em um lote de dimensões 20 por 40, cujo preço é 240 mil. Então, ele está pegando uma área de 20 por 40, ou seja, uma área de 800 metros quadrados. Então, o valor por metro quadrado vai ser o valor que ele está pagando, 240 mil, dividido por 800. Quer dizer que esse valor vai ser igual. Você pode simplificar. 24 dividido por 8 é 3. Isso quer dizer que ele está pagando R$ 300 por metro quadrado, tá? Que é barato até, né? Perfeito, Carlos. Todo conhecimento é válido e o tempo investido também. Perfeito, isso mesmo. Estamos juntos. Meus queridos, agora ele fala assim, ó, o corretor, ele disse a ele que há outro lote vizinho, a esse cujas dimensões são 50% maiores. Nessas condições, o preço do novo lote é superior a R$ 400 mil. Vamos ver? Aqui, ó, o lote pequeno é esse aqui, né? Onde nós calculamos aí o metro quadrado dele. Aí vamos para o lote maior. Nesse lote maior, como é 50% maior, 40 metros, 50% é a metade, então foi para 60. 20 metros, 50% é 10, então foi para 30, né? E aí, qual vai ser, então, o valor pago nesse novo lote? A área desse novo lote é 30 vezes 60. 3 vezes 6 é 18, e acrescenta. Então, 1.800 metros quadrados. 1.800 metros quadrados, aí você vai multiplicar por 300. 3 vezes 18 é 540. Aí você acrescenta os zeros aí, ó, né? 3 vezes 8 é 54 e acrescenta os 4 zeros. Então, isso quer dizer que esse lote, ele está custando aí R$ 540 mil. R$ 540 mil. E ele disse para nós que era superior a 400 mil. Então, sim, quer dizer que o item está
correto. Olhe para o que fizemos e fala para mim, fácil e médio, você faria. Difícil você deixaria para o final. Vai lá, coloca aí. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Vamos lá. Letra D, é item 14. O número de diagonais de um dodecágono é inferior a 60. Primeira coisa, isso está no conteúdo de polígonos. O dodecágono, ele tem 12 lados. O dodecágono tem 12 lados. Quando você fala de um polígono, o que é interessante você saber? Primeiro, que a nomenclatura é a partir do número de lados. Segundo, como determinar o número de diagonais? O número de diagonais, ele é n-3 vezes n sobre 2. Tem demonstração disso? Tem. Pode ser por combinação. Combinação de n2 a 2, tirando o número de lados, porque os lados não são diagonais. Então, combinação de n2 a 2, tirando o número de lados. E uma outra maneira é, quando você pega um vértice, você vai eliminar os dois adjacentes também, porque eles não formam diagonais, formam lados. Ele vai formar diagonal só como os dois não adjacentes. Então, você pega o número de lados e exclui 3. Ou o número de vértices exclui 3. Aí você vai multiplicar pela quantidade de lados, só que a diagonal AB é igual à diagonal BA. Então, você divide por 2. O número de diagonais desse dodecágono, então, vai ser 12 menos 3 vezes 12 dividido por 2. 12 menos 3 é 9, 12 dividido por 2 é 6. Quer dizer que você vai ter 54 diagonais. Isso é inferior a 60, o item está certo. Aproveitando, qual é o outro tipo de coisa que você precisa saber dos polígonos? A soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180. E que a soma dos ângulos externos, ela não altera. Aí, quando você vai para um polígono regular, ele é equilátero e equiângulo. Equilátero, lados iguais, equiângulo, ângulos iguais. Quando você pega um polígono equiângulo, ele não precisa ser regular, tá? Você pega um polígono equiângulo, os ângulos internos são iguais. Se os ângulos internos são iguais, como você calcula um ângulo interno? A soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Como você calcula o ângulo externo? A soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados. E, em qualquer polígono convexo, um ângulo interno mais o ângulo externo é 180. E é lógico. Ele fala muito em polígonos de polígono convexo, polígono côncavo. Polígono convexo, polígono côncavo. Um polígono convexo é aquele em que você pega dois pontos pertencentes à região interna ou à fronteira e esse segmento ainda permanece nessa mesma região. Um polígono côncavo é aquele que tem um buraco, concava, cavar, buraco. Quer dizer que nem todos os segmentos que têm como extremos pontos dessa região estão dentro ou pertencentes a essa região que é delimitada pelo polígono, ok? Vai lá, fala para mim. Fácil, médio ou difícil, 14? Lembrando que fácil e média, vou entendendo o que você faria e difícil que você deixaria para o final. Então, ó, tivemos um item aí envolvendo polígonos. Vamos que vamos, meus queridos. Item de número 15. No item de número 15, se um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular têm o mesmo perímetro, então o polígono de maior área será o hexágono regular. Olha só, isso daqui, como que ele poderia contextualizar? Ele poderia dizer para você que as abelhas constroem alvéolos hexagonais. Por que as abelhas constroem alvéolos hexagonais? A resposta você vai ter aqui. Vamos supor
tá? Que ele diz que os perímetros são iguais, você tem que, aqui, ó, um triângulo de lado L, equilátero de lado L, ele tem perímetro 3L. Um quadrado de lado X, ele tem perímetro 4x. E um hexágono regular de lado Y, ele tem perímetro 6y. Aí o que eu penso aqui? Ah, então quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um número para ficar mais fácil. Vou pegar que esses três polígonos, eles têm perímetro múltiplo de 3, 4, 6. 12 é o menor, né? Então, vou dizer que o perímetro dos três é 12. Se o perímetro dos três é 12, isso quer dizer que o lado do triângulo equilátero é 4, 12 dividido por 3. O lado do quadrado é 3, 12 dividido por 4. E o lado do hexágono regular é 2, né? É 2, que é 12 dividido por 6. Agora, vamos calcular as áreas. A área de um triângulo equilátero de lado L, L ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Então, ficaria 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ficaria 4, raiz de 3. A área de um quadrado de lado x é x ao quadrado. E ficaria 3 ao quadrado, que é 9. E a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado y. Então, é 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é 6 a raiz de 3. Se eu pegar o raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,7, 4 vezes 1,7 é igual a 6,8. 6 vezes 1,7, isso é igual a 10,2. Ou seja, o polígono com maior área, comparando triângulo, quadrado e hexágono regular, desde que eles tenham o mesmo perímetro, é o hexágono regular. Então, quer dizer que o item está correto. É por isso que as abelhas, elas decidiram intuitivamente fazer os seus alvéolos hexagonais. Porque se vai gastar a mesma quantidade de cera ali, porque você sabe que o perímetro ele vai acarretar em gasto de material para construir. E a abelha está construindo um alvéolo como se fosse um recipiente para armazenar mel. Então, ela constrói um polígono de área grande, perímetro mesmo, mas vai poder colocar ali um volume maior de mel. Tudo bem? Olhe para esse item 15. Fácil, médio ou difícil? Vai lá. Se for F, eu entendo que você faria. Se for M, também. E se for difícil, que você deixaria para o final. Beleza? Fácil depois da explicação. M. Então, o intuito, meus queridos, é exatamente isso. Facilitar aquilo que pode ser difícil. Essa ideia do múltiplo. Qual múltiplo? Ah, sim. O triângulo, ele tem 3 lados. Quadrado 4, hexágono 6. MMC. MMC de 3, 4 e 6. O MMC de 3, 4 e 6 é 12. Então, se eu pegasse aqui como perímetro, eu pegaria 12, 24, 36, 48, assim vai, para facilitar as contas. Beleza? Meus queridos, vamos que vamos. Olha só, nesse momento, eu quero pedir licença para vocês para poder fazer propaganda aí do nosso curso, tá? Do treinamento orientado Matemática e IADES. Para você que já adquiriu, parabéns, tá? Parabéns. Você está adquirindo um treinamento em que você vai ter uma orientação até a data da prova para que você faça uma boa prova a parte ali de matemática e tenha condições de gabaritar, de acertar os 50 itens, tá? Para você que não adquiriu, ainda dá tempo.
E como eu disse na aula passada, você tem um cupom de desconto, o SB23. Para você ter uma ideia, tá R$ 239,90, tá? R$ 239,90. Aí você pensa o seguinte, ó, vou arredondar para 240, aí você vai ter um desconto de 23%, né? Aí você pega 240, né? 20% daria 48, 1% 4,80, vezes 3, aí mais 14,40. Então, você está tendo um desconto de R$ 62,40. Tendo um desconto de R$ 62,40, né? Isso implica dizer que você vai pagar menos de R$ 200. É lógico que ali 180, 185. Lembrando que você pode parcelar lá até 10 vezes, e é lógico que à medida que você vai parcelando, tem ali juros, o preço vai mudando, tá? O preço vai mudando. Desconto para quem tem Seduc, onde estará o cupom de desconto? Tereza, para quem tem o curso Seduc, que adquiriu o curso Seduc, tá? Eu enviei um e-mail domingo passado com o desconto, tá? O desconto ele chegou a 58% para quem adquiriu o curso anterior. 58%. Se alguém aqui está assistindo, não recebeu esse e-mail, tá? Entra em contato comigo depois no privado, tá? Meu número, ele mudou, aí tem nos grupos, tá? Eu já coloquei lá nos grupos, ele é 61 99604 0601. Pode mandar um WhatsApp aqui para quem tem um curso Seduc ou quem tiver qualquer dúvida sobre o curso, tá? Que eu pego e tiro. Meus queridos, nós teremos 12 aulas online síncronas. É lógico que vai passar disso. Gente, 240, 12 aulas, seria R$ 20 a aula, tá? Seria R$ 20 a aula. E aí você pensa se vale a pena ou não. Além disso, nós teremos os aulões. Então, teremos aí, no mínimo, 15, 16 aulas, tá? 15, 16 aulas. E aí, o que acontece? Mais 3 simulados comentados. Eu estarei colocando as datas lá dos simulados, tá bom? Estarei colocando lá a data dos simulados. Colocando as datas dos simulados ali. Liberarei os simulados para vocês vão fazer. E aí, 24 horas depois, eu estarei colocando o gabarito e também a resolução em vídeo. Pode acontecer desse simulado ser online, ao vivo? Pode acontecer. Tá? Eu vou olhar as datas direitinho para não sobrecarregar vocês. Você vai ter mais de 400 questões IAS, por exemplo, na resolução dos vídeos que nós fizemos, 26 mais 30, 56, mais 21 já tem 81. Só nessas 3, 81. Fora o material que tem lá, tem um material com questões IADs, tá? E as questões que eu estarei colocando aí, tá? Ao longo das semanas e das aulas do curso. Grupo de WhatsApp para dúvidas, tá? E plataforma para hospedar material e aulas gravadas. E aí você, nesse percurso, você vai poder estar tirando essas dúvidas. Algumas pessoas estão dizendo, professor, eu não sabia desse cupom, né? Então eu comprei por R$ 239,90. Eu acredito que você não perde. Não perde por quê? Dentro desse curso, né, o preço de R$ 239,90 ele já está, assim, se você for analisar em relação ao outro, já está bem acessível. Eu estou colocando 240 para arredondar, 12 aulas no mínimo, R$ 20. Você vai ter simulados, você vai ter questões comentadas, você vai ter grupo de WhatsApp, e além disso ainda vai ter aulões. Só para você ter uma ideia. Se eu fizer 4 aulões ali da parte da BNCC e tal e tal. A partir da semana que vem, eu não vou abrir mais para todo mundo. Eu vou abrir para as pessoas que estão na plataforma, que vão ter acesso, e as pessoas que quiserem ter acesso, por exemplo, aos aulões ou simulados, aí eu vou cobrar uma taxa. E ali vou estar cobrando a taxa de, no mínimo, R$ 20. No mínimo, R$ 20. Então, por exemplo, se tem 4 aulões, vai pagar 80. Então, é melhor você pegar esses 80
juntar ali com mais uma grana e ter acesso ao curso inteiro, inclusive a esses aulões online aí que nós vamos fazer até o dia 18 de novembro. O que eu peço para vocês? Ajuda para divulgar, vou colocar nos grupos aí esse folder. Eu sei que algumas pessoas ficam assim, nossa, divulgação disso de novo. Gente, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no que eu estou fazendo. Para vocês terem uma ideia, eu disponho de um tempo considerável para poder elaborar esses itens, para poder cuidar desses materiais, para poder sentar diante de uma tela, preparar um PowerPoint para que você tenha acesso, para preparar um material que seja um material bacana para você, e não material de maneira qualquer, de forma qualquer, uma plataforma qualquer, mas para que você tenha um áudio de qualidade, para que você tenha uma imagem de qualidade, para que você aí na sua casa, no conforto do seu lar, possa ter acesso a essas aulas com qualidade, para que você se sinta bem preparado. Então, sim, como eu acredito no trabalho que eu faço, eu vou divulgar. Por quê? Porque se eu não divulgar, não vai ter adesão. Se eu não divulgar, outras pessoas não vão conhecer. Então, o que eu peço para você? Que você possa fazer isso por mim também, tá? Para que você possa divulgar, para que mais pessoas possam conhecer, tá? Para que mais pessoas possam conhecer, para que nós possamos ter aí uma turma cheia, lotada, para que a gente possa discutir esse conhecimento, para que eu possa levar isso aí para vocês, tá? Então, peço a ajuda de vocês aí para que você possa divulgar, beleza? Porque eu sei, assim como você está fazendo um sacrifício aos sábados e aos domingos, eu também farei, né? Eu também farei. Eu dou aula manhã, tarde e noite durante a semana, dou aula sábado pela manhã. Então, para montar esse curso, eu tive que ter uma conversa aqui com meus filhos, com a minha esposa, e falar, ó, é até a data da prova, vamos segurar? Vamos, mas a gente ali vai se adequando e tal. Então, estaremos juntos, tá? Então, eu abro mão daqui, você abre mão daí, você adere daí, eu vou aderir daqui, e vai dar certo. Então, o curso Treinamento Orientado Matemática IADES começará a nossa primeira aula no dia 7, sábado que vem, às 15 horas. E o material, quem já está na plataforma vai ter acesso antes, tá bom? Então, vale a pena. E eu vou colocar o link, tá? Vou colocar o link aqui. Permita eu só lá e pegar o link. Então, vou aqui. Vou pegar o link, já colocar aí para você. E aí também estarei colocando o link nos grupos. E também, tá? E também está na minha bio do Instagram. Então, o link estarei colocando aí. E também está na minha bio do Instagram. Eu estou colocando aí. Coloquei aí, você pode acessar. Ah, professor, estou esperando aí o início do mês e tal. Não tem problema, tá? Você vai ter acesso aí tranquilamente. Só vou fazer virada de lote aí, depois que as nossas aulas começarem. A aula começou, eu pego e faço virada de lote, e inclusive o preço pode aumentar, tá bom? Alguma dúvida, meus queridos? Vai lá, abro para dúvida agora, antes da gente dar continuidade. Vai lá. Se quiser, pode habilitar o microfone ou no nosso bate-papo aí. Então, vou tirando as dúvidas no decorrer, inclusive, da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para os nossos próximos itens.
A arquitetura e o espaço que vai acomodar a sala de jantar, assim como a utilização do espaço pela família, são fatores que devem ser considerados no momento de escolha da mesa. A mesa redonda oferece mais intimidade, mais proximidade visual e facilita a inserção de lugares extras, quando necessário. 0,90 metros de diâmetro comporta 4 pessoas, e a cada 20 centímetros de diâmetro acrescentam-se 2 pessoas. Tá dizendo que não está aparecendo a questão, deixa eu ver. Então, olha agora se está aparecendo. Apareceu, Tereza? Aí. As informações apresentadas fazem parte de sugestões ergonômicas para uma sala de jantar, especialmente para a mesa circular. Com base nesses dados, julgue os itens abaixo. 10 pessoas podem sentar-se em volta de uma mesa com 1,5 metros de diâmetro, 1,5 metro. Aqui esse igual não deveria aparecer. É porque eu tinha colocado assim inicialmente. Podem sentar-se em volta de uma mesa com 1,5 metros de diâmetro, 10 pessoas. Aí eu resolvi mudar, colocar o 10 lá no início e esqueci de apagar isso aí, tá? Então ele está dizendo que eu posso acomodar 10 pessoas em uma mesa com 1,5. Olha só. Pessoas e o diâmetro. Ele começa ali com 0,9. E aí, 4 pessoas. Aí ele diz que para cada 20 centímetros de diâmetro, acrescentam-se 2 pessoas. Então, acrescentei 20 centímetros de diâmetro, acrescentei 2 pessoas. Acrescentei 20 centímetros de diâmetro, acrescentei 8 pessoas, né? Acabei trocando ali diâmetro e pessoas. Então, deixa eu só inverter aqui. Apagar pessoas, apagar diâmetro e inverter. Diâmetro, pessoas. Isso quer dizer que 1,5, 10 pessoas. Isso quer dizer que o nosso item está correto. Para uma mesa que podem sentar-se 6 pessoas, a área do tampo é superior a 0,9 metros quadrados. Olha só. Você vai lá, 6 pessoas. Então, vem aqui, ó, 6 pessoas. 6 pessoas, o diâmetro é 1,1. Lembrando que pior do que cair um raio na tua cabeça é cair o diâmetro, que é o dobro do raio. Se o diâmetro é 1,1, isso quer dizer que o raio é 0,55. A área desse tampo, então, vai ser π vezes 0,55 ao quadrado. Se você pega 0,5, isso aí para você julgar item. Gente, você não precisa do valor exato, tá? Ah, professor, eu quero fazer o valor exato, porque ele pode... Não, depende do item. Por exemplo, ó, como ele está dizendo aí é superior a 0,9, então o que nós vamos fazer? Olha só. Eu vou trabalhar um valor entre. Como assim, professor? Valor entre. A minha área vai ser maior. Se fosse 0,5, tá? Se fosse 0,5, né? 0,5 ao quadrado é 0,25. Pi. Se fosse 0,6, seria 0,36 pi, né? Aí se eu pego aqui 3,14 e multiplico, professor, mas eu quero o valor exato. Não tem problema. Você pode pegar lá, 0,55. Ou simplesmente 55, tá, gente? É 55. Aí eu quero apresentar as maneiras de fazer para você. Você pode usar 50 mais 5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é 3.025. Aí, como você vai ter 4 números depois da vírgula, vai ficar 0,30 aproximadamente, né? O π, ele é maior que 3. Isso quer dizer que sim, isso aqui vai ser maior que 0,9.
né, metro quadrado, um pouquinho maior. Isso quer dizer que o item está correto. E aí, esse 55 tem várias maneiras de você fazer, tá? Você pode fazer 50 mais 5 ao quadrado, ou 5 vezes 11 ao quadrado, né? Você pode fazer 5 vezes 11 ao quadrado, sem problema nenhum. Desenvolva maneiras para que você possa fazer isso de forma mais rápida. Olhe para o item 16 e olhe para o item 17. Primeiro o item 16. Fácil, médio ou difícil? Vai lá. Item 16. Fácil, médio ou difícil? O item 16, fácil. E o item 17, fácil, médio ou difícil? Poderia dar trabalho um pouquinho, dependendo da minha habilidade no 0,55 ao quadrado, é ou não é? E observe, nessa questão, a minha mão ficou coçando para colocar PA e PG. Ficou coçando. Porque dessa questão aí, desse enunciado, daria para eu tirar tanta coisa bacana, né? Ficou coçando. Vamos que vamos, meus queridos. Item de número 18. Lohane e seu marido vão receber mais 3 casais em sua casa e jantarão em uma mesa redonda como a descrita acima, que tem exatamente o número de lugares para as pessoas nesse jantar. Então, se eu tenho 3 casais, então isso quer dizer que nós temos 6 pessoas. E aí nós temos 6 pessoas mais 2, né, que é a Lohane e o marido. Então, nós temos um total de 8 pessoas, né? Então, primeira coisa aí, 8 pessoas. E aí, de acordo com o que nós vimos, né? De acordo com o que nós vimos, nós temos que essas 8 pessoas aí, ó, estarão numa mesa circular de diâmetro 1,3. Então, diâmetro 1,3 metros. Mas será que vai precisar disso? Preste bastante atenção. Lohane tem um forro decorador de mesa em forma de hexágono regular, que fica inscrito no tampo da mesa. Assim, o forro ocupa mais de 80% do tampo da mesa. Olha só. Você tem um hexágono inscrito, né? A mesa, a área da mesa, vai ser igual a πr ao quadrado, né? Aqui o raio. Raio, raio. O hexágono regular ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. Se são triângulos equiláteros, quer dizer que aqui o lado do hexágono também é raio. Então, a área do hexágono vai ser 6 r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí a minha pergunta nesse momento é se essa área do hexágono é 80% da área do forro, né, da mesa, que é a área do círculo. Lembrando que aqui é 3,14 r ao quadrado. 80% disso vai ser 0,8 vezes isso. 8 vezes 14 é 112, né? E 8 vezes 3 é 24. Então, quando você pegar 0,8, vai ficar 0, 2, 52, né? 2,52. O que vai acontecer? Deixa eu ver se é isso mesmo. 2,51, não, tem mais um aqui. Então, 314 vezes 8, dobrou 628, somando 32, 8, 11, é 25. 2.512. Então, vai dar isso. 80% da área da mesa. Aí você pega isso daqui, ó. Eu quero saber quem é o 6. 6 sobre 4, a área do hexágono,
O 6 sobre 4 é 1,5. Vezes o raiz de 3, porque o r ao quadrado também aparece aqui, ó. 1,5 vezes raiz de 3. Quando você pega ele como 1,7, tá? Pega ele como 1,7. Quando você pega ele como 1,7, aí você vai fazer 1,5 vezes 1,7, né? Aí 7 vezes o nosso 15 é o nosso 105. Depois a gente coloca a vírgula, tá? E 1 vezes 15 é 15. 5, 5, 2, né? 5, 5, 2. E aí vai ficar 2,55. Isso aqui vai ser maior que 2,55 r ao quadrado. Observe que 2,55 r ao quadrado é maior que 2,512, trabalhando com as aproximações. Lembrando que a raiz 3 é 1,72, e lembrando, ou 1,73, assim vai. E lembrando que o π é aproximadamente 3,14, mas ele é um pouquinho maior. Mas dá para você ver que sim, o forro ocupa mais de 80%. Ficou bem próximo. Esse item ficou bacana. Olhe para o item 18. Fala para mim, fácil, médio ou difícil? Fácil e médio você faria. Difícil você também faria, só que deixaria para o final. Orgulho desse item, orgulho. Difícil. E olha só, e ele poderia ficar mais difícil, tá, meus queridos? Como que ele ficaria mais difícil? Se eu calculasse a área do círculo substituindo o r ao quadrado por 0,65. Substituindo o r por 0,65, aí eu ia fazer 0,65 ao quadrado. E aí eu ia fazer também na área do hexágono, 0,65 ao quadrado, ou seja, ia dar mais trabalho. Ok, ok? Difícil, com certeza, Pamela, difícil. Vamos que vamos, meus queridos. Olha o que ele fala. Seja... Lucilene falou, isso que fiz, uma eternidade, realmente, muito trabalho. Então, observe que nos nossos encontros nós vamos dar dicas, sim, de como que você pode ir agilizando esse cálculo. Seja ABC um triângulo retângulo em A. Sobre o cateto maior AB, considere um ponto D, que dista 10 centímetros de A e 2 centímetros de B. Pelo ponto D, trace uma reta perpendicular a AB, que intercepte o lado BC do ponto E. Sobre o lado AC, considere o ponto F, de modo que ADEF seja um retângulo, cujo lado menor meça 1 centímetro. Com base nas informações acima, julgue os itens. Vamos lá. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui um triângulo, né? Ele fala ali sobre o cateto maior e chama o cateto maior AB, né? Chama o cateto maior de AB. Então, aqui é AB, C. Aí ele fala assim, ó, seja ABC um triângulo retângulo em A. Então, tá aqui, retângulo em A. Sobre o cateto maior AB, considere um ponto D, que dista 10 centímetros de A. Então, um ponto D, que dista 10 centímetros de A e 2 centímetros de B. Então, aqui, 2. Pelo ponto D, trace uma reta perpendicular a AB, que intercepte o lado BC no ponto E. Então, aqui, ponto E. Sobre o lado AC, considere o ponto F, de modo que ADF seja um retângulo. Então, aqui, F. Está na mesma altura aqui do ponto E. Seja um retângulo cujo lado menor meça 1. Então, esse pedacinho aqui vai ser 1 e 1, né? Por que que ele vai ser 1? Ele diz que você tem aqui um retângulo cujo lado maior aqui é 10, né? Você tem lado maior 10 já. Aí, com base nas informações acima, julgue os itens. Observe o seguinte, meus queridos, ó. A minha primeira dificuldade aqui nessa questão é o desenho. As questões de geometria mais complexas são aquelas em que ele não te dá o desenho, porque se eu errar no desenho, aí já era.
O segmento AC mede 5 centímetros. Como que nós vamos fazer isso, tá? Para achar o segmento AC. Eu não sei a medida dele, vou chamar de X. Se eu chamar aqui de ângulo alfa, aqui também é alfa, 90, aqui 90, aqui beta, aqui beta. Então, observe que você tem várias semelhanças aí, tá? Vários triângulos semelhantes. Todos esses triângulos retângulos aí são semelhantes. Aí, o que você observa? Aqui nesse triângulo menor e esse triângulo CFE. Então, eu vou pegar o triângulo CFE, ele é semelhante ao triângulo EDB. Então, quer dizer que X está para 1, assim como 10 está para 2. E o nosso X aqui, de fato, ele é igual a 5. E aí ele disse que AC é igual a 5. Não, AC é igual a 6. Então, o item está errado. Item número 20. A medida do segmento EB é igual a 20% da medida do segmento EC. Vamos lá. Se eu chamar aqui de Y e aqui de W. Continuando a semelhança, Y está para W, né? Assim como 10 está para 2. Então, quer dizer que o nosso Y é 5W. 5 vezes, né? 5 vezes. Aí, ele falou que a medida do segmento EB é 20%. Então, o W, ele vai ser 1/5 de Y. Quando você trabalha com porcentagem, né, 1/5, quando você multiplica ali por 100%, vai dar exatamente 20%. 100 dividido por 5 é 20. Então, quer dizer que o nosso W é 20% do Y. Então, quer dizer que o item está correto. E o item de número 21, olhe, por favor, os itens 19 e 20. A primeira pergunta que eu faço antes de eu continuar é se você teve dúvida no item de número 19 e no item de número 20. Vai lá. E aí, se você faria ou deixaria para o final? Na distração, a gente cai na pegada do 5, com certeza. Ainda mais sendo uma questão, um item final de prova. É por isso que no nosso treinamento a gente vai estar falando e médios para você chegar consciente, com sanidade mental, para fazer esses itens e não perder. E deixar aqueles mais complicados para o final. A área do triângulo ABE é igual ao quíntuplo da área do triângulo BDE. Olha só. Quando você pega o triângulo BDE, é o pequenininho. E a área do triângulo ABE, né? A área do triângulo ABE é o quinto. Quando você pega o triângulo ABE, olha só. Que legal esse item. ABE. A base dele é AB, que é 12. A altura dele, né? Porque ele está falando desse triângulo aqui, ó. A base dele é 12 e a altura é 1. Então, a área é 6 centímetros quadrados. A área do triângulo BDE. A base do triângulo BDE é 2, a altura é 1. Isso dá 1. Isso quer dizer, então, que a área do triângulo ABE não é igual ao quíntuplo, é igual ao sextuplo.
Aí o que que acontece? Não entre naquela discussão, quem tem o sextuplo tem o quíntuplo. Não, não entre nessa discussão. Item 21 está errado. Olhe para o que fizemos nesse item de número 21 e veja se você teve dúvida. Coloca aí, fácil, médio ou difícil. Coloca, vai. Fácil, médio ou difícil? Fácil, fácil. Item bacana, né? Então, itens envolvendo aí semelhança de triângulos. Não poderia deixar de ter, tá bom? Beleza? Vamos que vamos para os nossos últimos 4 itens. Vamos lá. Um triângulo ABC é isósceles e o ângulo interno com vértice em A é metade dos ângulos internos com vértices em B e C. Considerando P o ponto de intersecção da bissetriz do ângulo interno em A com o lado BC. Q o ponto de intersecção da bissetriz do ângulo interno em B com o lado AC. E o ponto de intersecção de AP e BQ. Jogue os itens abaixo. Novamente, uma questão de construção, onde se eu erro o desenho, eu erro os itens. Olha só. Olha como que fica a construção. Se eu disser que esse ângulo aqui é alfa, para não ter que trabalhar com fração em todos, alfa, quer dizer que os ângulos aqui em B e em C também aqui vai ser 2α, 2α. Ele disse que era o dobro, né? Então, ele falou, um triângulo ABC isósceles, então ABC é isósceles, eu estou considerando que AB tem a mesma medida de BC, tá? E o ângulo interno com vértice em A é metade dos ângulos internos com vértices em B e C. Então, essas informações aqui, ok. Agora vamos para a primeira informação. P é o ponto de intersecção da bissetriz do ângulo interno em A. Então, aqui, ó, ângulo interno em A, bissetriz, dividir o ângulo ao meio. Então, vai ficar alfa sobre 2, alfa sobre 2. E aqui o ponto P, beleza? Então, aí o ponto P. Então, a P é bissetriz. E aí, lembrando que essa bissetriz, ela também é altura. Isso acontece no triângulo isósceles. Essa bissetriz também ela é mediana. O que é a mediana? É que divide o lado oposto ao meio. E ela também é mediatriz. O que é mediatriz? É dividindo aí, passando pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Mediana divide o lado oposto ao meio, tá? E altura forma um ângulo de 90 graus. Todos são sevianas. O que é uma seviana? Parte de um ponto do triângulo, de um dos vértices, tá? E a mediatriz, ela não necessariamente ela parte do vértice, mas ela divide o lado oposto ao meio, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui também está ok. Que o ponto de intersecção da bissetriz do ângulo interno em B, então aqui, ó, pam, bissetriz, então aqui alfa, com lado AC. Então, aqui está o ponto Q, né? Aqui alfa, né? Aqui nós não podemos afirmar que também 90 graus, porque é só em relação à base, tá bom? Só em relação à base, que é o terceiro lado, cuja dimensão é distinta. Então, esse aqui também, ok. O ponto de intersecção entre AP e QB. Então, tá tudo aí. Né? Aqui o ponto O. Agora vamos ver o que ele vai dizer para nós. Item de número 22. O triângulo ABQ também é isósceles. O triângulo ABQ também é isósceles e semelhante ao triângulo ABC. Vamos ver, né? Para ser semelhante, eu olho se tem os mesmos ângulos. Então, ele está falando do triângulo ABQ. O triângulo A, B, esse triângulo aqui. Os ângulos deles são aqui também alfa, então ele é isósceles. Esse pedaço
ele é igual ao QB. Então, AQ é igual a QB. Ok? Sem problema nenhum, né? Agora vamos olhar para o triângulo ABC. No triângulo ABC, tem 2 alfa e alfa. Então, eles não são semelhantes. Então, o item está errado, porque no triângulo ABQ, ele tem ângulo alfa, alfa e esse ângulo aqui, ó. Que dá para determinar? Dá. Mas nós não vamos mexer com ele ainda não. Alfa, alfa e outro aqui. No triângulo ABC, ele tem ângulo 2 alfa e alfa. O alfa aparece só uma vez. Então, por isso que o item é errado, porque ele não é semelhante ao triângulo ABC. Olhe para o item 22 e veja se você teve dúvida. Dúvida no 22? Coloca S de sim, N de não. 23. Os segmentos AQ, BQ e BC têm o mesmo comprimento. Ó, AQ, né? AQ, nós já vimos que AQ tem o mesmo comprimento de BQ. Né? AQ e BQ têm o mesmo comprimento. Agora vamos ver BC. Ó, pegando esse triângulo aqui. Agora vamos determinar o ângulo alfa para ficar mais fácil. Para ver se esse triângulo aqui, isso aqui é 2 alfa, né? No triângulo maior, você tem alfa, 2 alfa, 2 alfa. Então, isso aqui é alfa, 2 alfa, aqui só pode ser também 2 alfa. Mas como provar isso? Quando você pega alfa mais 2 alfa mais 2 alfa, isso tem que dar 180. Somos os ângulos internos de qualquer triângulo. 5 alfa igual a 180. O alfa aí é 36. Se o alfa é 36, então aqui é 36, aqui é 72. 36 mais 72 é 108. Está faltando 72 aqui, ó. Então, ele também é um triângulo isósceles. E isso quer dizer que o QB é igual a BC. Então, sim, o item 23 está correto. Olhe para o item de número 23. Então, você vai olhar para o item 23 agora e dizer para mim se ele é fácil, médio ou difícil. Então, vamos que vamos. Item de número 24. A área do triângulo ABC é igual a C vezes BQ sobre 2. Olha só. A área do triângulo ABC, ele é BC vezes AP sobre 2. Né? É o que nós temos aí. Agora, vamos ver se são correspondentes. Né? Se são correspondentes. Quando você pega, né? Quando você pega aqui o AC como base, não é o BQ que é a altura. Então, BQ não é a altura. Se o BQ não é a altura, porque para ser altura deveria formar um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que o item está errado. Porque lembrando, você tem que pegar, se eu pego o AC como base, então eu tenho que pegar a altura relativa ao lado AC, que não é BQ, porque BQ forma um ângulo de 72 graus aí, né? Forma um ângulo de 72 graus, um dos ângulos, né? Porque o outro é 108. Então, não é o BQ que é a altura, porque tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Por isso que o item 24 está errado. Olha para esse item 24, fácil, médio ou difícil. Fala para mim.
Beleza. E o nosso item de número 25. A razão entre os segmentos BC e AC é igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o dobro do seno de 18 graus. Vamos lá. Ó. Se eu achar que é o dobro do seno de 18 graus, acabou, né? Porque ele está dizendo que o dobro do seno de 18 graus é aquele menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, vamos lá. Nós temos aí ele está falando do BC e AC, né? Então, o BC... Lembrando que aqui a gente determinou que é 2α, né? Então, BC e o nosso AC, que é esse outro lado ali, que são os lados dos triângulos que são semelhantes. E AC, né? Analisando, aqui nós vimos que, nós calculamos lá que o nosso alfa, ele era igual a 36 graus, né? Nosso alfa, ele é 36 graus. Vamos determinar qual é a medida, né? Se a gente pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, chamar de x, né? Aqui, alfa sobre 2 é 18 graus, né? E esse lado AC é igual a esse aqui, que eu vou chamar de y. Então, se eu pegar aqui, eu tenho que o seno de 18, ele é igual a cateto oposto x, dividido pela hipotenusa y, né? Quando eu pego o BC ele é 2x. 2x. E quando eu pego o AC, né? Quando eu pego o AC é y. Então, isso é 2 vezes x sobre y. Então, isso é 2 vezes o seno de 18 graus. Então, isso quer dizer que o item está correto. Então, como que ficou? O item 22, errado. O item 23, correto. O item 24, errado. E o item 25, correto. Então, ele envolve a ideia de semelhança e envolve também a ideia de trigonometria, a ideia do seno. Olhe para o que nós fizemos nesse item 25 e veja se você teve dúvida. O que achou do item 25? Fácil, médio ou difícil? Médio. Meus queridos, então, quero dizer para vocês que é isso. Finalizamos aqui esse nosso encontro, onde trabalhamos geometria plana. Então, quero agradecer a todos vocês por permitir que eu estivesse com você aí durante essas 2h30, né? 2 horas com resolução dessa parte, meia hora onde a gente falou ali da retificação do edital. Muito obrigado, tudo de bom, me acompanhe nas redes sociais que teremos mais informações. Muito obrigado, meus queridos, e se valeu a pena, indica para o amigo, se não valeu a pena, indique para um inimigo. Tchau, tchau, um ótimo domingo para vocês. Tchau, tchau, meus queridos.